Pai, nós nos rendemos a Ti. Estamos aqui nessa noite e reconhecemos que só o Senhor é Deus e que não há outro como o Senhor. Como diz esse cântico, Pai, a nossa alegria é nos render ao Senhor a cada dia. Pai, o Senhor nos traz nesse lugar nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem para tratar conosco, os Teus filhos. E nós queremos aquietar o nosso coração e a nossa mente diante da Tua palavra. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Nós reconhecemos que a nossa vida é completamente Tua. Nós reconhecemos que a Tua palavra verdadeiramente ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, mas em Ti somos mais do que vencedores. Por isso nós Te agradecemos. Conduza todas as coisas, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito Santo. O Senhor conhece cada coração, cada vida que aqui se encontra. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence a adoração. Em nome de Jesus, amém e amém e glória a Deus. Sou seu fã, viu? Tu sabe disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Cutuca teu irmão e pergunta para ele: tu está vivo? Amém. Glória a Deus. Como é bom poder estar aqui com vocês nessa noite. Amém. Estou muito feliz mesmo de estar esse tempo aqui em Aracaju. Saudade desse lugar, amados. Quando eu venho para esse lugar, amados, é como um celular que está piscando já, né, dizendo assim: olha, fecha alguns aplicativos que a bateria está indo embora. Mas sabe, amados, quando eu venho para cá, hoje o celular está diferente, tem uns carregadores aí que é turbo, né? Amados, quando eu venho para cá, é o carregador turbo mesmo. Rapaz, eu saio daqui doidinho. Rapaz, é sério. Eu saio daqui, amados, papocando mesmo. É muito bom, você está num lugar maravilhoso. Amém? Como diz pastor Eli, seja bem-vindo a mais uma exposição da palavra de Deus. Amém, amados? Eu copio o pastor Eli, até no corte de cabelo. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber do Senhor? Aleluia. Queridos, Deus tem falado muito forte com essa igreja a respeito de como ouvir a sua voz. Quinta-feira passada, quem esteve aqui quinta-feira passada? Queridos, que palavra poderosa o nosso apóstolo trouxe, falando como ouvir a voz de Deus, falando sobre alguns ruídos, né? E aí depois eu olhei e falei: meu Deus do céu, como é que eu posso ministrar depois de uma palavra dessa? E eu estava buscando ao Senhor, amados, e nós ouvimos na quinta-feira como ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite, amados, eu quero trazer ao seu conhecimento o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Amém? Porque ouvir a voz de Deus, nós sabemos que Deus fala. Amém? Deus fala, Deus se move, sabe? Nós sabemos disso. Mas, queridos, existem algumas coisas que têm impedido, não de Deus falar, amém? Mas de ouvirmos a sua voz, amém? E é sobre isso que eu quero tratar. Antes, porém, eu trago um abraço da mulher mais linda de todo o universo, a minha esposa, amém? Cada dia que passa, a minha esposa está ficando mais linda e eu estou mais apaixonado por ela. Pense, amados, como é difícil ficar 15 dias longe dela. Mas eu ligo para ela, amados, pelo menos umas 4 vezes por dia. E é chamado de vídeo mesmo. Aí ela: o que foi, meu filho? De novo? Ela falou: não, só quero ver você. Continue fazendo as coisas aí. Amém, amados? Completamos 33 anos de casado. Trago um abraço da igreja Verbo da Vida lá em Tobias Barreto a todos vocês. Amém, amados? Deus é bom, Deus está trabalhando nessa terra. Mas, amados, nós não vamos demorar.
eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Nós vamos tratar algumas coisas, amados, e eu vou ser rápido. Porém, amados, essa palavra, nós precisamos compreender algumas coisas, e eu preciso fazer alguns alinhamentos com você. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu preciso fazer alguns alinhamentos. Quais são esses alinhamentos que eu quero fazer com você nessa noite, queridos? Nós precisamos entender, amados, que nós somos um espírito, amém? Amém? Só que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso espírito foi recriado. Mas a nossa alma não. A alma ela não é recriada, a alma ela é transformada através da palavra de Deus. Amém, amados? Deixa eu falar uma coisa para você, dentro do alinhamento que eu quero fazer com você antes de nós entrarmos na palavra. Queridos, a oração ela é bênção. A oração ela é vital na vida do cristão. Mas não é a oração que vai transformar a tua alma. É o conhecimento da palavra. Uma coisa que nós precisamos entender, amados, é quando a palavra de Deus diz, eu acho lindo quando o Senhor pega e diz assim, olha, meu povo perece, meu povo está perecendo porque lhe falta. Ele não disse que estava faltando oração. Ele não disse que estava faltando sacrifício. Antigo Testamento. Ele disse que está faltando conhecimento. Aí agora nós vamos para o Novo Testamento, a aliança que nós estamos. Nós vamos ver Jesus falando exatamente a mesma coisa com outras palavras. Quando ele diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, amados? Por quê? Porque o meu espírito, amados, ele foi recriado. Deus, ele vai falar o meu espírito. Amém? Mas eu preciso entender, amados, que aquilo que ele fala, primeiro vai passar pela minha alma. E se eu não tiver uma alma tratada, amados, eu vou me frustrar dentro da igreja. E vou achar que Deus não está ouvindo a minha oração. Eu vou ver Deus falando com muitos irmãos. E por que Deus não fala comigo? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem filho predileto. Outra coisa que eu preciso alinhar com você, amado. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu estava estudando, amados, semana retrasada. Eu estava meditando na palavra. E veio muito forte dentro de mim, amados, com relação a servo. E nós falamos, Senhor, eu sou o teu servo. Sim ou não? Sim ou não? E Senhor, eu sou o teu servo. Mas, querido, servo é na antiga aliança. Na nova aliança é filho. Se você buscar no dicionário, servo quer dizer aquele que não tem herança. Servo quer dizer aquele que não pode entrar dentro da casa. Antiga aliança. Na nova aliança, Jesus pega e diz assim, olha que lindo. Já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigo. Sabe aquele, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é mais servo de Deus. Você é amigo dele. Amém? E como amigo, ele quer falar com você. Como amigo, ele fala com você todos os dias. Amém? Mas o que acontece, amados? Muitas vezes as pessoas estão na igreja e passa tempo, vem conferência, vem ministro de fora. Já aconteceu isso com você? De você estar num ambiente e é poderoso. E você está assim, meu Deus do céu, todo mundo está sentindo e eu não estou sentindo nada. Eu não sei se isso aconteceu comigo. Sabe, queridos, mas eu descobri algumas coisas na palavra que eu quero falar com você nessa noite. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Agora que nós já estamos alinhados, amados, nós podemos ir para a palavra. Diz assim, olha o que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém?
Agora, esse mesmo texto, amado, mesmo texto na versão viva, a Bíblia viva. Olha que interessante. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueça de agradecer-lhes suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiências do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Amém. Nós vemos aí Paulo falando, amados, a respeito de nós descansarmos no Senhor. Mas a pergunta é, o que nos impede de ouvir a voz de Deus? Queridos, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo barulhento hoje. Amém? Nós vivemos num mundo barulhento, onde nós recebemos muitas notificações, tem as redes sociais, compromisso, tudo grita por nossa atenção. Sim ou não? Agora, não sei se só acontece com você, mas amados, que coisa chata, liga para o celular, aí você atende, ninguém fala nada. Acontece com você? Rapaz, aí eu já fiz, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Já que ninguém fala nada, também não falo. Eu atendo e fico mudo. Aí é uma conversa de mudo, aí eles desligam. Amém, amados, enjoo. Quer ver uma coisa tenebrosa? Você manda mensagem para alguém e você fica esperando. Deu um pontinho. Deu 2 pontinhos. Epa, a mensagem chegou. Ficou azul. A pessoa viu. Rapaz, por que ela não responde, hein? Aí agora tem uma coisa que não mostra mais. Pense na raiva que eu fico. Rapaz, eu fico com raiva disso. Porque eu não sei se a pessoa viu, se a pessoa não viu. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Mas o maior desafio do cristão não é ouvir o mundo, e sim ouvir a voz do Senhor. Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz, mas nem sempre conseguimos discernir a voz do Senhor. Amém, amados? A pergunta é, o que tem me impedido de ouvir a voz de Deus? O que tem me impedido de ouvir a voz de Deus? E é sobre esses 2 assuntos que eu quero tratar com você nessa noite. A resposta é ansiedade e agitação interior. Diga comigo, ansiedade e agitação interior. O que é ansiedade e agitação interior? Se você puder anotar, anote. Ansiedade, preocupação antecipada, medo do futuro, mente acelerada. Gente, tem pessoas que não vivem o hoje, porque elas estão presas no passado. Coisas que aconteceram no passado, e elas não conseguem avançar. Tem outras que não vivem o presente, porque elas estão presas no futuro. Não vivem o melhor de Deus hoje, porque elas estão olhando lá para frente. E elas ficam preocupadas, ficam agitadas, porque elas querem alcançar aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, foque no hoje. Foque no agora. Amém? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Teve um momento da minha vida que eu vivia agitado. Pastor Elísio Leica sabe disso, são os meus mentores, desde o início da nossa caminhada. E eles sabem disso, amados. O coração agitado. E nos momentos mais agitados, eu acho lindo isso. Eu acredito que isso só não aconteceu somente comigo. Nos momentos mais agitados, eu recebi uma mensagem. Ei, e aí, meu irmão, como é que tá? Posso ligar? Pode. Quem era? Pastor Eli. Cara, ele não sabia de nada. Aí eu digo, tudo bem. E aí ele começa a conversar daquele jeito dele, né? E ele começa a conversar, porque pastor Eli, mas não sei se você sabe disso. Pastor Eli, ele vai comendo pelas beiradas.
Ele vai pelas beiradas. Daqui a pouco, amados, vai no ponto. Pá! A impressão que me dá é que ele estava comigo ali. Ele não estava fisicamente, mas o meu amigo estava. O meu pai estava. Sabe, eu acho isso lindo, amados. E aí, naquele momento meu de agitação com relação ao ministério, a dar alguns passos, a fazer isso, a agitação, amados, é aquele momento que a gente fica procurando Deus, cadê Deus? Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e parece que Deus não está falando. Que deixa eu falar uma coisa para você, todos os dias teu pai fala contigo. Guarde isso no teu coração. Não passa um dia sequer sem ele falar com você. Mas por causa da preocupação antecipada, medo do futuro, uma mente acelerada, amados, isso acaba causando na nossa vida ansiedade. E o que é agitação interior? Escute isso. Agitação interior, falta de paz, inquietação, dificuldade de parar e se silenciar diante de Deus. Tanto a ansiedade quanto a agitação interior, amados, elas roubam o foco da nossa alma e criam um ruído interior que nos impede de discernir a voz suave de Deus. Eu não estou falando de pecado, amados. Porque quando a gente fala o que impede ouvir a voz de Deus, muitas pessoas vão dizer, é pecado. Não, amados. Não estou falando para você sobre pecado. E eu nem estou aqui para colocar, amado, um jugo sobre a sua cabeça. Amém? Mas muitas vezes, amados, por causa do corre-corre do dia, a gente começa a se preocupar com algumas coisas, a gente começa a se agitar com algumas coisas, e nós vamos ver mais para frente, e por causa disso a gente não consegue mais ouvir o que Deus está falando. Não é que Ele não está falando, é eu que não estou sabendo discernir a voz dEle. Estão comigo? Olha o que a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia fala sobre isso. Nós lemos Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe, amado. Ei, deixa eu falar para você. Não se preocupe. Não se preocupe. E ele pega e diz assim, a paz de Deus guardará o seu coração. Quando é que a paz de Deus guarda o meu coração? Quando eu não me preocupo. Isso é fé. Amém? Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Amém, amados? Sabe, queridos, há um descanso em Deus para mim e para você. Existe um lugar, amados, que a gente pode descansar. Amém? Eu acho interessante no livro de 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 12, nós não vamos ler, depois você lê em casa, fala daquele momento de Elias. Eu acho interessante esse momento de Elias, porque Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal. Quantos lembram disso? Ele tinha acabado de enfrentar, pensa num homem poderoso. Um homem poderoso, e lá os profetas ele enfrentou, depois ele restaurou o altar, ele só fez uma oração e Deus respondeu, uau, na hora, poderoso. Mas logo depois ele ouviu alguém que disse que ia acabar com ele. O que aconteceu com Elias? Elias olhou, pode vir, meu irmão, acabei de enfrentar essa turma toda, quem é tu? Não, a Bíblia fala que Elias se escondeu. Por que Elias se escondeu? Por causa daquilo que aquela mulher falou? Não. Aquilo foi a gota d'água. Mas Elias estava num esgotamento mental. Ele deixou de ser homem de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele deixou de servir ao Senhor? Sim ou não? Era um homem reto e sincero diante de Deus? Sim. Mas por causa do corre-corre, amado,
das batalhas do dia a dia, ele foi cansando. Quando ele ouviu aquela notícia, ele se escondeu. Ele foi para a caverna e pediu a morte. Eu quero morrer. Aí eu acho interessante porque nesse mesmo texto, enquanto ele estava lá, a palavra de Deus fala que veio o vento. E quando veio o vento, ele pega e Deus vai falar comigo. Não aconteceu nada. Veio o terremoto. Quando veio o terremoto, ele disse, agora Deus vai falar. Não falou nada. Daqui a pouco veio o fogo, Deus vai falar comigo. Não falou nada. Quando ele aquietou o coração dele, uma brisa suave bateu. E ele pôde ouvir a voz de Deus. Sabe, amados, eu meditando nesse texto, para trazer para os nossos dias, queridos, o que são para nós hoje os ventos, os terremotos, fogo, são as preocupações. Aquilo que fica agitando a nossa mente, sabe? E fica bagunçando tudo. E a gente, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar, amados. Estão comigo? E fazendo paralelo a isso, amados, no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe como é que eu vejo Deus falando para mim, para você nessa noite? Ei, psiu, psiu. Filho, psiu, se aquieta, porque quem faz sou eu. Não. Ei, é Ele que faz. Eu não preciso andar preocupado com coisa alguma. Sabe, queridos, você não precisa se preocupar. Descanse nele. Eu quero ouvir Deus. Ei, psiu, silêncio. Deus está falando. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Deus fala em meio ao silêncio interior. Mas quem está ansioso e agitado não consegue ouvir. Prova disso, amados, foi Marta. Marta e Maria. Lembra o que Jesus disse? Presta atenção. Marta, Marta, você anda muito afadigada. Marta, você está se preocupando muito. A sua irmã escolheu a melhor parte. Qual foi a dela? Se assentar aos pés do Senhor, calar a boca e ouvir falar. Quando Lázaro morreu, quem foi que saiu correndo desesperada, sem esperar nem Jesus entrar no vilarejo? Foi Maria? Foi Maria? Foi Marta. Porque Maria tinha ouvido as instruções. E ela sabia, na hora que ele chegar, a coisa vai mudar. Diga comigo, a hora que ele chegar. Não, você tem que falar forte, eu acho que eu estou ficando meio surdo. Diga, a hora que ele chegar, a coisa vai mudar. De novo. De novo. Ele já chegou. Ele não vai chegar na tua vida. Ele já chegou. Aleluia! Aleluia! Quais são as consequências, amados, da ansiedade e da agitação na vida de um cristão? Ela tira o foco da presença de Deus. Ela gera decisões precipitadas sem uma direção divina.
Ela produz desgaste emocional e espiritual. Ela rouba a fé e a confiança no cuidado do Senhor. A preocupação, a ansiedade e a agitação causam tudo isso. Presta atenção, nós não estamos falando de pecado. Nós estamos falando do tempo que nós estamos vivendo hoje, onde tudo está acelerado, amados. Tudo está acelerado, tudo é para ontem. As pessoas não têm mais aquela coisa de saber se esperar um momento. Hoje as pessoas preferem comprar, amados, comida congelada, do que ir para o fogão fazer uma boa comida. Porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu preciso estar lá naquele lugar, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. Queridos, e muitas vezes nós estamos entrando nesse turbilhão, e nós estamos nos esquecendo de uma coisa: nós temos um amigo que tem cuidado de mim e de você. E ele te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, para dizer: ei, se aquiete. Como vencer a ansiedade e acalmar o coração? Agora eu quero trazer a solução para você aí. Amém. Primeiro, orar em vez de se preocupar. Vou repetir. Orar em vez de se preocupar. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Quem disse que Deus não está te vendo? Quem falou para você que Deus não está te ouvindo? Quem foi que falou isso, amados? A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir, nem sua mão encolhida para não te abençoar. Amém. Segundo, primeiro, orar em vez de se preocupar. Segundo, entregar o controle a Ele. Lembrar que Ele é soberano, amados. E eu quero ler com você agora Salmos 37, do 1 ao 8. Eu vou ler na Bíblia Viva. Diz assim, amados. Olha que coisa linda. Não se preocupe demais por causa dos perversos. Não fique com inveja dos maus e pecadores. Logo eles murcharão e secarão como a erva. Em vez disso, confie no Senhor e procure fazer o bem. Viva tranquilamente em seu lugar e ponha a verdade em prática. Qual é a verdade, amados? A palavra. Amém? 4. Versículo 4. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração, amado. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você fizer. Confie nele de todo o coração, e Ele fará o que for necessário. Ele fará a sua justiça brilhar como a luz. Mostrará claramente a todos que você está com razão. Descanse no Senhor. Espere pacientemente pela sua ação. Não fique preocupado com os homens maus que conseguem sucesso em seus planos perversos. Versículo 8. Deixe de lado, e esse é forte, deixe de lado essa raiva. Abandone a ira. Não perca a cabeça. Isso só te traz prejuízo. Amém, amados? Terceiro, pratique ficar em silêncio. Momentos sem distrações, apenas ouvindo a voz de Deus. Olha para o teu irmão, eu gosto de fazer isso. Tem alguns que ficam incomodados, mas não me preocupo não. Olha para o teu irmão, chacoalha ele até a dentadura dele cair.
Se ele não passou corega, vai cair. Diga para ele assim: ei, psiu, relaxe. Oxi. Amém, amado. Relaxe, amados. Sabe, tem crente que tem que tomar maracujina do céu. Amém. Ah, está tudo desabando. Rapaz, relaxe. Amém. 4. Alimente-se da palavra. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tudo isso que eu estou dizendo para você, amados, é para combater exatamente esses sintomas, amados, de ansiedade e agitação interior. Amém? Aleluia. Que é orar em vez de se preocupar, entregar o controle na mão de Deus, pratique ficar em silêncio, alimente-se da palavra. E 5º e último, confiar diariamente. Não é hoje e amanhã desconfiar. É um exercício que eu tenho que fazer. Eu tenho que confiar sempre. Eu confio hoje, confio amanhã. Se tudo está indo bem, eu confio. Mas se a vaca foi para o brejo, eu continuo confiando. Porque o meu Deus não muda. Papai não muda. Papai não tem mudança de humor. Amém? Papai não é bipolar. Amém, amados? Papai não é bipolar. Hoje ele está rindo, amanhã ele está... Não, amados. Amém? E aí eu quero trazer para você esse texto. Confiar diariamente é viver um dia de cada vez. Amanhã, queridos, viva hoje. Viva o melhor hoje. E amanhã, cara, viva hoje. Amém. Viva hoje. Mas eu tenho tanta coisa. Ei, viva hoje. Tem crente que não consegue dormir à noite porque a cabeça é assim. Eu tenho que procurar o psicólogo. Meu Deus, eu tenho que procurar. O que tem de crente procurando psicólogo? Nada contra, amados. Mas você tem um psicólogo dos psicólogos. Sabe? Se deite no divã de Deus. Vá para o teu quarto, se deite no divã de Deus, ó. Senhor, papai, vim ter uma sessão contigo. E acabou. Amém, amados? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Escute isso. Portanto, meu conselho é: não fique preocupados a respeito de coisas, como o que comer, o que beber, o que vestir. Porque vocês já têm a vida e o corpo. E eles são muito mais importantes do que o comer e o vestir. Olhem os passarinhos. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês. Preste atenção que ele não fala servo. Preste atenção que ele não diz o Senhor de vocês. Eu descobri que eu não sou servo. Eu sou filho. Ele é o meu pai. Agora, eu sou o seu servo. A palavra de Deus diz: sede servos uns dos outros. Mas nos que diz respeito a papai, eu sou filho. Amém, amados? Por isso Jesus pega e diz assim: olha os passarinhos, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E a paz de Deus, e para Deus, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Versículo 27. Será que com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar um único momento de vida de vocês?
E por que ficar preocupado com a roupa? Olha os lírios do campo, eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já amanhã já desapareceram, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito pequena. Portanto, olha o que Jesus diz. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, roupa suficiente. Não seja como os pagãos, aqueles que não conhecem o nosso Pai. Pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nela. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe muito bem que vocês precisam de todas elas. Ei, Deus já sabe do que você precisa. Aleluia. Versículo 33. E Ele as dará a vocês, e se o colocarem em primeiro lugar de suas vidas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Sabe, amado, sabe o que é agitação por dentro? É mais ou menos como se você pegasse um copo com água e você comece a agitar. Você tenta olhar o fundo do copo, você não consegue. Você só consegue olhar o fundo na hora que a água para. Sabe, amados, bem assim é com a nossa alma. Só quando nos aquietamos diante de Deus é que conseguimos ouvir a sua voz e receber as suas direções. Se a ansiedade tem roubado a sua paz, lembre-se, Deus não fala no meio do barulho, mas no silêncio, no sussurro suave. Por isso ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa comigo no secreto, porque é lá que eu vou te dar a resposta. Decida hoje entregar tudo nas mãos do Senhor e diga a Ele nessa noite, Senhor, aquieta o meu coração para poder ouvir a tua voz. Eu quero chamar a equipe de louvor. Sabe, diga isso para o Senhor. Senhor, aquieta o meu coração para ouvir a tua voz. E eu acho lindo, e aí eu encerro com o texto que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé? Sabe, amados, o Senhor nos convida nessa noite a nos aquietarmos. Eu não sei a situação que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido, mas uma coisa eu sei. O Senhor diz para você nessa noite, fique quieto, sai da frente e deixa eu fazer. Você já tentou de tudo que é jeito, amados, parece que nada vai dar certo, é um passo para frente e 2 passos para trás. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Mas por que então, pastor, isso acontece? Talvez porque você está se preocupando. Talvez você está se afadigando, se agitando. A sua mente está assim, é conta para pagar, boletos, tem isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu não estou dizendo que agora, amados, o crente vai se tornar um preguiçoso. Não é isso, amados. Mas o que eu quero dizer para você, que a agitação do dia a dia, se a gente não tomar cuidado, a agitação do dia a dia vai nos engolir. Não é que Deus para de falar. Não é que Deus para de falar, amados. Deus está falando. Deus fala com você na oração, Deus fala com você no louvor, Deus fala com você nas ministrações, Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através da natureza, Deus fala com você de todas as formas. Mas muitas vezes, amados, por causa da agitação, eu não estou percebendo isso. E o Senhor te traz aqui nessa noite
para você aquietar o teu coração, aquietar a tua alma. Deus tem descanso para você. A palavra de Deus diz que nós podemos ter, amados, a noite do sono do justo, onde deitaremos, rapidamente pegaremos o sono. Sabe o que é isso, amados? Livre das preocupações. Não é que as coisas não estão acontecendo, mas eu não permito que essas coisas venham roubar de mim, amados, a alegria de ouvir a voz do meu Pai. Feche os seus olhos. Sabe, Pai, nós queremos exaltar a Ti. É tão bom conversar contigo. É tão bom saber que o Senhor fala com a gente. Mas quantas vezes, Pai, por causa das situações, a gente se pega num turbilhão de pensamentos, ao ponto de nos impedir de ouvir o Senhor. Mas o Senhor fala. Mas nessa noite, Pai, nós tomamos uma decisão de aquietar o nosso coração. De aquietar o nosso coração e descansar no Senhor. Descansar em Ti, Pai, porque a nossa vida é Tua. Nós lançamos fora toda preocupação, toda agitação interior. Nós jogamos fora toda ansiedade e decidimos descansar em Ti. A nossa vida é Tua, o nosso coração é Teu. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Pai. O Senhor sabe tudo o que os meus irmãos têm enfrentado, Pai. E o Senhor nos trouxe neste lugar, nessa noite, para nos dizer e para nos fazer lembrar que o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está cuidando de tudo. Por isso nós nos aquietamos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra, pois ela é bálsamo. A Tua palavra é refrigério, a Tua palavra é alívio, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é socorro. A Tua palavra é o nosso calmante. Porque quando lemos a Tua palavra, ficamos calminho, calminho, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, no espírito, na alma e no corpo. E o Senhor nos chamou para vivermos em triunfo. Não somos uma igreja militante, somos uma igreja triunfante. Nós triunfamos em Ti, Jesus, junto com o Senhor. E o Senhor nos diz nessa noite: ei, por que tu está se preocupando com isso? Eu já não falei para você que é eu que vou cuidar de tudo isso? Quantas vezes já falei isso para você, mas você continua insistindo em querer fazer do seu jeito, da sua forma. Ei, não é do seu jeito, não é da sua forma, é do jeito e da forma dele. Por isso descanse no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.